ritmo de crescimento econômico continua a acelerar no terceiro trimestre, segundo o INE. Banco de Cabo Verde revê em alta o crescimento para 2018 e aumento do PIB em 4,7% para 2019. A JOC acusa o governo de condicionar jornalistas com instrumentalização e escolha de comissários políticos. Dezenas de congoleses mortos em ação de repressão ligada a diamantes. Inundações mortais no sudoeste de França, 5 detidos na Turquia após a morte de 22 migrantes em Ocidente. Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal 10. O indicador de clima econômico continua a acelerar no terceiro trimestre de 2018, situando acima da média da série, evoluindo positivamente face ao trimestre homólogo. E a conjuntura econômica encontra-se favorável, avançou hoje o Instituto Nacional de Estatística. De acordo com os resultados inquéritos de conjuntura aos agentes econômicos divulgados pelo INE, a conjuntura econômica é favorável no comércio em estabelecimentos, tendo em conta que o indicador de confiança manteve a tendência ascendente dos últimos trimestres, registrando o valor mais alto dos últimos 66 trimestres consecutivos, e que no decorrer do terceiro trimestre de 2018 as dificuldades financeiras e a insuficiência da procura foram os principais constrangimentos do referido setor. No que tange o setor do turismo, a conjuntura também foi favorável, visto que o indicador de confiança manteve a tendência ascendente do último trimestre e a insuficiência da procura e as dificuldades em encontrar pessoal com formação apropriada foram os principais obstáculos do setor. Na mesma linha, a conjuntura no setor do transporte e serviços auxiliares aos transportes é favorável, uma vez que o indicador manteve a tendência ascendente do último trimestre, registrando o valor mais alto dos últimos 27 trimestres consecutivos. No que concerne ao setor do comércio em feira, o INE adianta que a conjuntura é igualmente favorável, apontando que o indicador de confiança contrariou a tendência ascendente dos últimos trimestres e que no setor da construção é desfavorável, tendo em conta que o indicador manteve a tendência descendente dos últimos trimestres, situando abaixo da média da série e evoluindo negativamente face ao trimestre homólogo, tendo o nível elevado da taxa de juros, o excesso de burocracia e regulamentações estatais como sendo os principais constrangimentos no referido setor. De igual modo, a conjuntura no setor da indústria transformadora é desfavorável, visto que o indicador de confiança manteve a tendência descendente dos últimos trimestres, situando abaixo da média da série, evoluindo desfavoravelmente face ao trimestre homólogo, e as frequentes avarias mecânicas nos equipamentos e o elevado abastecimento de pessoal ao serviço foram os principais constrangimentos do setor. Quanto ao vertente do turismo residencial, a conjuntura é também favorável, apontando, contudo, que o indicador de confiança manteve a tendência descendente verificada no último trimestre, mas que o indicador situa acima da média da série e evoluindo positivamente face ao trimestre homólogo. O Banco de Cabo Verde prevê um crescimento do Produto Interno Bruto em 4,5% em 2018 e 4,7% em 2019, e a dinâmica da inflação importada e da procura agregada deverão resultar numa inflação média anual de 1,3% em 2018 e 1,4% em 2019, indica o relatório da política monetária divulgado hoje pelo Banco Central. Segundo o BCV, o cenário central revisto em ligeira alta para o ano 2018 aponta comparativamente às projeções de abril para um contributo mais robusto da procura externa líquida e mais espessa do consumo e do investimento privado para o crescimento, assim como para um crescimento mais contido dos preços do consumidor. Âncora com efeito a expectativa da sustentação do crescimento das exportações de bens e serviços, algo próximo dos níveis observados no primeiro semestre, impulsionado pela sólida procura de pesca de combustíveis e viveres nos portos turísticos, bem como pela recuperação das exportações de serviços de transporte. O consumo privado deverá manter-se robusto, apesar da desaceleração do seu crescimento, justificado sobretudo pelo efeito de base. As perspectivas para o consumo privado ancoram as expectativas de aumento dos rendimentos salariais, também em função do emprego da população
população ativa afetada pela seca de 2017, das remessas dos imigrantes e dos rendimentos das empresas, indica o BCV. Já para o ano 2019, salienta o Banco de Cabo Verde, a análise das hipóteses sustenta um fortalecimento do contributo da formação bruta de capital fixo para o crescimento, a materializarem-se as perspectivas de execução mais célere de projetos em curso de grandes promotores turísticos, de redução de constrangimentos na instrução de processos de contratação de dívida externa, quer por privados, quer pelo Estado. Conforme o relatório da política monetária emitido pelo BCV, de acordo com as projeções do quadro orçamental de médio prazo, o impulso orçamental ao crescimento será maior em 2019 em função do aumento esperado do consumo e investimentos públicos. O Banco Central de Cabo Verde projeta também as exportações e exportações de bens, mantém um forte ritmo de crescimento para acomodar a procura de mercadorias tradicionais e não tradicionais dos mercados também mais diversificados. Perspectiva-se igualmente um crescimento do negócio de hub dos transportes aéreos, como resultados positivos nas exportações de serviços numa conjuntura em que a procura externa dirigida à economia nacional deverá manter-se relativamente estável, destaca o relatório. Por outro lado, o BCV perspectiva alguma redução do contributo global do setor público não empresarial, particularmente dos impostos líquidos de subsídios e uma recuperação do contributo da agricultura. A direção da Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde, a JOC, classificou esta segunda-feira de frágil e imperfeito o sistema da democracia cabo-verdiana e acusou o governo de condicionar o trabalho dos jornalistas mediante a instrumentalização dos órgãos públicos. Carlos Santos, presidente da JOC, fez esta revelação durante a conferência Desenvolver a Promessa Democrática, reforçar a formação mediática e o combate à desinformação em Cabo Verde, ao denunciar a escolha de comissários políticos para a gestão da RTC e Infopress e intromissão do Conselho de Administração da RTC na esfera editorial das rádios e televisão públicas. Revelou ainda a prática da censura em toda a linha e a propaganda dos atos dos governos através dos alinhamentos dos telejornais, a suspensão dos programas de grande informação da RCV e na TCV e a na captura das grelhas de informação dos órgãos públicos com programas institucionais feitos pelos gabinetes de comunicação social dos vários ministérios. Conforme a Infopress, os 2 primeiros anos da governação do MPD têm sido para o líder da nova direção da JOC marcados por postura excessivamente crítica do ministro que tutela a comunicação social em relação ao desempenho dos meios de comunicação social e aos trabalhos dos jornalistas. Consta na mesma fonte que Carlos Santos afirmou que a troca de galhardetes entre o ministro que tutela a comunicação social e a classe jornalística atingiu nível preocupante em 2017. Na sua intervenção, Carlos Santos disse que o Conselho de Administração da RTC está a afrontar os jornalistas da rádio e televisão públicas com o Código de Ética e de Conduta, que para a direção da JOC representa um recuo sem precedente na liberdade de imprensa e no direito à liberdade de expressão de jornalistas cabo-verdianos. Recordou que a anterior direção já manifestara vários aspectos considerados institucionais no Código de Ética e de Conduta, documento que para Santos não tem outra intenção senão silenciar e chantagear os jornalistas. O relacionamento entre os jornalistas e o governo tem sido marcado por alguma crispação e tensão que não abona e não leva a lado nenhum, salvaguardando as autonomias, as independências, os papéis e as atribuições do Sindicato de Jornalistas e do Governo. A presidente da ARC alertou hoje que a precariedade instalada no jornalismo e nos diversos órgãos da comunicação social em Cabo Verde está a condicionar o livre e independente exercício da profissão. Arminda Barros fez essas declarações durante a conferência Desenvolver a Promessa Democrática, reforçar a formação mediática e o combate à desinformação em Cabo Verde, que decorreu na Biblioteca Nacional.
A presidente da ARC justificou este argumento, afirmando que o exercício da profissão de jornalismo pauta por elevados graus de exigências ético-deontológicas. Ressaltou, entretanto, que os médias em Cabo Verde se prontificam como verdadeiros baluartes em defesa do edifício democrático que se está a construir no país e que a imprensa está a contribuir com a informação credível e isenta para a formação de uma opinião pública melhor informada e mais consciente, ao dar vez e voz à expressão das mais diversas correntes de opinião e de pensamentos, combatendo sobretudo a desinformação e a falsa informação. Segundo a mesma fonte, a sua explanação, Arminda Barros asseverou que a verdadeira missão da imprensa passa pela difusão de conhecimentos, disseminar a cultura, eliminar as consciências, canalizar as aspirações, bem como os anseios do povo. A responsável da ARC fez questão de alertar que a precariedade instalada no jornalismo e nos diversos órgãos de comunicação social está a condicionar o livre e independente exercício da profissão, pautando por elevados graus de exigência ético-deontológica, mas sem recursos para os meios funcionarem. Para o alcance da verdadeira plenitude no seu valor, defendeu Arminda Barros, a imprensa precisa de liberdade de imprensa por forma a traduzir a vontade do país e dos seus habitantes, visando exprimir exatamente a vontade nacional. O presidente do SIACSA disse hoje, após uma manifestação na cidade da Praia, que caso o governo não resolver a situação dos vigilantes das empresas de segurança privada, vão recorrer a uma ação contra empresas no tribunal e também partir para uma greve dos vigilantes a nível nacional. Segundo o líder do Sindicato da Indústria, Serviços e Comércio, Agricultura e Pesca, Eliseu Tavares, o objetivo desta manifestação é chamar a atenção do governo no sentido de melhorar as condições das empresas, bem como as condições de vida dos vigilantes. Nós estamos vez mais numa manifestação pacífica e o objetivo é aquele mesmo. O objetivo é chamar a atenção do governo, principalmente nesse momento ali, que é para criar condições para que, de facto, aquele acordo coletivo de trabalho seja respeitado. E uma dessas condições que é primordial, que é para ser criado, é dar às empresas de segurança privada condições também para pagar vigilantes. Não sabe que desde 1992, que foi a altura que começado a fazer o serviço de vigilância de segurança privada na Cabo Verde, teve muito pouca alteração no montante negociado. Quer dizer, se 92 esta parte, Boca aumenta o valor de trabalho contratado, Boca tem como fazer melhorias de salário de trabalhador. Segundo o presidente da SIACSA, Gilberto Lima, o que se busca com tudo isto é a melhoria das condições salariais dos vigilantes. Acrescenta ainda o presidente que o governo deve fazer com que haja um regulador de forma a que o mercado de trabalho possa funcionar da melhor forma. Não creio que a empresa de segurança privada e a opinião pública no geral e também o próprio governo, de que o que na verdade está por detrás disso é melhoria salarial de vigilantes, a par de regular esse mercado do setor de segurança privada. Portanto, não tem tudo reguladora, portanto, no setor de segurança privada nunca tem. E tem que as empresas, portanto, que estão fora de eixo de associação, que está fora de princípios legais e que o governo deve fazer com que haja um regulador e que esse mercado de trabalho funcione e bem, porque etabarga cerca de 3.927 vigilantes a nível nacional e que esse vigilante, para falar claro, mestre recebe salário abaixo do nível de salário mínimo nacional. É 12.750 escudos. O presidente da SIACSA, Gilberto Lima, avança que se caso esta situação permanecer, irão apoiar um acordo coletivo de trabalho junto da grelha salarial e intentar uma ação contra empresas no tribunal, partindo posteriormente para uma greve dos vigilantes a nível nacional. E já agora, se a situação continua de maneira que está ali, não tem uma solução. Pega naquele acordo coletivo de trabalho junto com a grelha salarial e intenta uma ação contra empresas no tribunal. Um outro problema que não tem que fazer urgentemente é desencadear uma manifestação ou uma greve geral de todo o vigilante a nível nacional, junto com seus familiares, para poder demonstrar também a opinião pública, governo e etc.
Empunhados de cartazes nas mãos e indignados, os vigilantes saíram às ruas da capital com destino ao Ministério das Finanças, onde no momento decorria o Conselho de Concertação Social com o Orçamento do Estado para 2019 na agenda, a fim de exigirem ao Primeiro-Ministro que este cumpra com a publicação da portaria de extensão e a implementação do Acordo Coletivo de Trabalho. A manifestação dos vigilantes das empresas de segurança privada realizada hoje em frente ao Ministério das Finanças ficou marcada pela fraca adesão desses profissionais, segundo o sindicalista Eliseu Tavares, e isso deve-se ao receio de represálias. O presidente do SISCAP, Eliseu Tavares, disse que é uma vergonha a forma como as empresas têm perseguido os seus trabalhadores, levando a que muitos não participassem nas manifestações e greves por medo de represálias. Por isso mesmo que nos chama a atenção do governo. Imagina que não tem cerca de 20 empresas que funcionam no mercado cabo-verdiano, claro. Das 20 empresas, apenas 8, se não estou em erro, empresas legais. Quer dizer, o próprio Estado, o próprio governo, que pode permite que empresas atuem em condição de ilegalidade. Isso faz com que haja essa concorrência desleal entre empresas e por isso é que consegue melhor salários de trabalhador. Quer dizer, tudo isso é criado para próprio uma certa inoperância do próprio Estado na forma de que está fazendo essa regulação. Não pensa que o governo, o Estado, no seu todo, deve regular esse mercado para assim para toda empresa funciona na legalidade, para se paga seus impostos, para se fazer contratos de trabalho sem ser desleal e para se pode pagar vigilantes aquilo que os vigilantes também merecem. Segundo o sindicalista, em Cabo Verde existem 20 empresas deste setor a operarem no mercado, mas apenas 8 são legais. Os restantes estão fora do eixo. Neste sentido, os sindicalistas pedem que seja regulamentado este setor para que todas as empresas funcionem na legalidade, paguem os seus impostos e façam um contrato de trabalho de forma justa. Nesse momento, depois que as greves e manifestação que não fazem, é só perseguir trabalhadores. É uma vergonha a forma como empresas se perseguem esses trabalhadores. Aliás, está traduzindo o número de pessoas que estão ali. Não tem milhares de vigilantes pronto para bem, mas com medo. Medo porque eles fazem manifestação, eles fazem greve, eles ameaçam despedimento, eles levantar do processo disciplinar, que é uma coisa ilegal durante a greve. Portanto, é um clima de tal medo que tem vergonha a nossa democracia. Portanto, eu penso que o Estado, o governo, deve tomar providência, que é para que essa situação aconteça, porque é uma coisa muito feia. O presidente do SIACSA, Gilberto Lima, salienta que o que estão a exigir é que cumpram o acordo coletivo de trabalho celebrado no ano passado, que deveria entrar em vigor a partir de janeiro de 2018. Portanto, o que é que não se está pedindo é que seja cumprido o acordo coletivo de trabalho celebrado, portanto, no ano passado, e que devia entrar em vigor a partir de janeiro de 2018, e com isso o governo tem que ser cota para a responsabilidade, porque na verdade tem mais de 12 mil vigilantes que trabalham nas instituições de Estado e o governo necessariamente pode melhorar o salário de que esses trabalhadores e tem que pôr no orçamento do Estado. Como o orçamento do Estado se começa a discutir agora no Conselho de Concertação Social e posteriormente no Parlamento. Não creio que os atores políticos, e não só, resolvem esse problema. Porque no Capori fica com uma situação de indefinição desde 2004 até essa altura ali. E o vigilante está cansado. Gilberto Lima garante que, se a situação continuar, o próximo passo é intentar uma ação contra as empresas no tribunal e a realização de uma manifestação ou uma greve geral a nível nacional. O Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia, ocorre esta segunda-feira a primeira reunião dos bancos de leite humano da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa. Segundo o coordenador da Rede Global de Bancos de Leite Humano, João Aprígio, o evento mostra o esforço que a Rede Global tem realizado para a comunidade da CPLP no que tange a saúde materna, com destaque aos cuidados infantis, principalmente a faixa etária dos recém-nascidos,
e que se enquadra no Plano do Desenvolvimento Sustentável Agenda 2030. Esse evento ele é histórico, ele demarca um esforço muito grande da União de Países Africanos, sobretudo no que diz respeito à saúde da criança e de uma criança muito particular, dos pequeninos recém-nascidos prematuros de baixo peso e que dependem de uma ação muito importante que é o acesso ao leite humano como fator de sobrevivência. Na realidade, Cabo Verde é um parceiro histórico, é um sócio histórico na construção de uma iniciativa que é a Rede Global de Bancos de Leite Humano. Cabo Verde foi o primeiro país na África a contar com o Banco de Leite Humano, o que deixa o coordenador satisfeito com a colaboração que o país tem dado nessa matéria. Ainda o coordenador fala das experiências da rede no desenvolvimento a nível da CPLP no que tange aos bancos de leite humano. Temos experiências bastante positivas no âmbito da CPLP. O Brasil tem uma trajetória de 33 anos construindo a rede de bancos de leite humano. O Brasil construiu a maior e mais complexa rede de bancos de leite humano do mundo. Essa iniciativa foi assim reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. A partir de 2005 nós iniciamos um processo de colaboração e na última década tivemos a grata satisfação de contar com a participação de Cabo Verde nesse processo. Aqui nesse Hospital Agostinho Neto, nós temos o primeiro banco de leite humano em funcionamento na África. A segunda grande e importante experiência foi de Portugal, na maternidade Alfredo da Costa. A nossa expectativa é a mais positiva possível. A sensibilização da população por parte dos colaboradores do Hospital Agostinho Neto tem surtido efeito bastante positivo, uma vez que o banco conta com inúmeras doadoras de leite materno, principalmente as crianças prematuras que não conseguem amamentar-se sozinhas. Afirma a coordenadora Irina Spencer ser uma boa experiência por parte do centro. A experiência tem sido muito boa, claro, desde o início com o apoio da cooperação brasileira. Tanto apoio técnico como financeiro. Também temos tido muitas doadoras que estão a garantir um estoque, vou dizer suficiente, porque não tem faltado leite pasteurizado para as crianças que estão internadas no serviço de neonatologia, que é principalmente aos prematuros. Temos essa boa vontade. Com o apoio de algumas parcerias, nomeadamente a Unicef e a Organização Mundial da Saúde, o centro conseguiu implementar 2 postos de colheitas situadas nas zonas da Fazenda e do Tira-Chapéu.